Então, para mim é uma alegria estar aqui com o tio Vinícius. Eu vi tantas broncas do tio Vinícius na minha vida. Com a mãe dos Geminhos, minha amada, com a Adriana, com pessoas tão caras para mim do movimento espírita que estão aqui hoje. Então, para mim é muito grato, assim, é um momento muito importante para mim estar aqui hoje. Assim. É mais do que o tema, é mais do que a fala, né? É realmente esse encontro, tá aqui. E conversar sobre esse fenômeno, né? Que é Fernando Pessoa. Eu já coloco Fernando Pessoa nesses termos, um fenômeno. Né? Assim, a minha abordagem merece ser considerada. Assim, eu coloco essa fala, né? Como um fenômeno em si mesmo, como obra, como fenômeno que lhe ocorreu e como que ele transfere isso, sabe? Então, a partir desse meu olhar sobre Fernando Pessoa, considerando um fenômeno, é que eu me convido a estar sentada entre vocês para a gente poder dialogar sobre essa minha fala. Eu quero que vocês considerem a minha fala a partir de um ponto de vista subjetivo. Né? Eu, pessoa, com a minha história, com a minha formação, com a minha passagem na vida, até aqui, tenho um olhar sobre Fernando Pessoa, tenho um perfil a se apresentar. Né? É um ponto de vista a ser compartilhado. E assim eu vejo as falas, né? Quando eu me sento também, me coloco também como ouvinte. E assim eu convido vocês também para estarem percebendo um ponto de vista sobre um fenômeno que foi Fernando Pessoa. E dentro daquilo que eu selecionei, né? Dentro da minha abordagem, que eu selecionei a partir do que eu leio da história de Fernando Pessoa, que me chama atenção na história de Fernando Pessoa, e que eu posso relacionar tanto com a espiritualidade e também com o próprio espiritismo, né, enquanto religião também. Eu selecionei, para começarmos, né, dentro dessa história de Fernando Pessoa, uma carta que ele já, após, num contexto contemporâneo, onde lhe ocorre todo o fenômeno com os heterônimos, onde toda a produção está acontecendo, ele escreve uma carta para uma tia muito querida, que se chama tia Nica. E aí eu queria o primeiro slide, onde ele escreve para ela e já se coloca também a partir de um lugar, né, que ele se reconhece enquanto médium. Ele fala, acho que sou médium. É uma carta que ele escreve para essa tia íntima, onde ele está descrevendo os fenômenos que estão lhe ocorrendo, e ele fala, acho que sou médium. Isso me chama muita atenção, essa fala de Fernando Pessoa. Eu acho muito rica essa fala de Fernando Pessoa, porque ele também se contextualiza, ele também se classifica. Ele acha que esse fenômeno que lhe ocorre é um fenômeno mediúnico. A carta é longa, eu trouxe alguns trechos, eu filtrei alguns trechos, onde ele fala, né, no decorrer da carta, sobre a escrita mecânica que lhe ocorre, sobre um torpor que chega, onde ele sente o braço se levantar do nada e fazer movimentos automáticos e mecânicos sem a sua vontade, onde ele tem inspiração de números e de símbolos, onde ele fala, tem alguma coisa acontecendo comigo. E o que me chama a atenção nessa carta é que, a partir dali, ele não classifica tudo o que lhe ocorre dentro de um mundo religioso. Fernando Pessoa não se coloca como espírita a partir de então. Fernando Pessoa não chama aqueles que escrevem através dele de espíritos, mas ele está inserido em todo um contexto de manifestações espíritas. Ele fala, frequentávamos reuniões semi-espíritas, né, o nome que ele dá. Então, a convivência, né, o conhecimento, me parece, já se fazia presente dentro do dia a dia de Fernando Pessoa. Ele reconhece que algo acontece, mas ele não se apropria daquilo que acontece com ele de forma antecipada e apressada, e já colocando, então, eu sou médium, são espíritos, eu entendo tudo através de uma leitura do próprio espiritismo. Ele deixa isso um pouco livre. E aí o convite primeiro, né, que a gente lança é: isso empobrece ou isso enriquece a obra de Fernando Pessoa, né?
Se eu consigo classificar e chamo, né, mediúnico, espíritos, isso diminui ou isso engrandece Fernando Pessoa, né? Quando hoje eu tomo todo esse fenômeno grandioso que foi Fernando Pessoa, uma produção gigantesca, que não se contabiliza até hoje, quantos poemas tem Fernando Pessoa, joga no Google, a gente não sabe. Mas é para mais de 400, de 500 poemas a produção de Fernando Pessoa. Comparamos aí um pouquinho, né, com os fenômenos mediúnicos de grande porte no Brasil, né, Chico Xavier, por exemplo. Para mais de 120 heterônimos, né, o nome que ele criou, Fernando Pessoa. Heterônimo é uma expressão criada por Fernando Pessoa para dizer, não sou eu quem escreve. Não vou chamar de pseudônimo quando eu invento algo. Tem alguém escrevendo. Mas eu também não chamei de espírito. Eu chamei e dei esse nome de heterônimo, quem escreve. E ele registra, né, para mais de 120 heterônimos, desde a sua infância. Esse é um fenômeno comum em que Fernando Pessoa registra essas aparições, né, que o fazem escrever poemas, né. Aí, só para a gente poder ver, né, esses nomes que foram criados por Fernando Pessoa, né. Heterônimo, esse ser que não ele, e que escreve e que é autor, né, de grande parte da produção de Fernando Pessoa. Tem parte da produção de Fernando Pessoa que ele mesmo assina, e aí chamamos, ou ele chama de ortônimo, né, quando é dele, quando ele reconhece aquela produção. Quando não é dele, heterônimo. E um desses heterônimos, desse conjunto, Fernando Pessoa identifica e classifica como sendo semi-heterônimo. É muito especial também esse momento, né, em que um dentre tantos, Fernando Pessoa fala, esse não posso chamar nem de heterônimo e nem de ortônimo. Nem sou eu mesmo e nem é também um heterônimo. É alguém que se parece comigo, é um meio termo, é um semi-heterônimo. Eu trouxe um slide para a gente poder ver a fala que ele dá para esse semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares, que assina o livro do Desassossego, né? É uma obra, né, densa, belíssima, subtítulo, Uma Biografia Sem Fatos, né, onde ele fala da sua história sem contar fatos, né? Ele fala de si sem trazer fatos, né? Ele fala da alma. Bernardo Soares assina o livro do Desassossego, né, que são aforismas, né, são poemas, onde ele conta coisas interessantes, né. Semi-heterônimo, Bernardo Soares. Os demais heterônimos, ele, ortônimo. Existem três, né, estou contando Bernardo Soares, existem 3 heterônimos que se tornaram bem conhecidos, acho que é o próximo também. Os 3 grandes heterônimos, de uma obra em que a gente pode identificar uma identidade mesmo autoral desses heterônimos dentro de um conjunto de poesias que tem uma filosofia própria, né? Além dos outros 120 e poucos, existem 3 que se destacam, né? E cada um com uma filosofia, né? E a gente pode fazer um paralelo aí, né, dentro das letras, né? Poesia é diferente de poema, né? Poesia se aproxima muito com o sentido de filosofia. Poesia é a emoção. Poesia é o pensar sem pensamento, né? É o sentir. É a alma. Isso é poesia. Poema é como se expressa a poesia. Poema é o registro da poesia, né? Então, a poesia é toda uma filosofia, um modo de sentir, um modo de transparecer as emoções. Eu posso ser poesia sem ter poema, né? Eu posso falar, eu posso cantar, eu posso respirar, me comportar em poesia, né? Porque é um modo de se expressar através do belo, através das emoções, né? É essa canalização. Enquanto que poema é um registro textual da poesia. Então, é muito próxima a ideia de poesia com filosofia, né? Só que filosofia está muito mais ligada ao pensar, né? E poesia ao sentir, né? Poesia no sentido mais artístico, enquanto que filosofia no sentido mais cognitivo, de pensar mesmo.
Então, às vezes, a gente fala poesia barra filosofia, né, para dizer um modo de agir, né, um modo de ver, de sentir. Né. Cada um desses heterônimos tem uma poesia própria. E isso é fabuloso em Fernando Pessoa. Quando os estudiosos, né, das letras vêm e se deparam com Fernando Pessoa, acho que não tem outra palavra a não ser a que eu expressei no início, é um fenômeno. Porque cada poeta, cada heterônimo tem um estilo poético completamente distinto do outro. Mas todos são poetas. E isso é um dado muito interessante. As manifestações em Fernando Pessoa são manifestações poéticas. Né? Não, é diferente. Quem vai psicografar? Um engenheiro, um advogado, de vez em quando um poeta. As manifestações em Fernando Pessoa são manifestações poéticas. Nesse grupo, dessas 120, mais ou menos, manifestações com um sentido poético. Isso também é um dado muito interessante para a gente guardar. Né? E a proposta é a gente tentar lançar hipóteses. Enfim, cada um desses heterônimos, eles trazem uma poesia e em poema, né? Então, escritas, com estilos bastante peculiares e diferentes e contraditórios um do outro. Né? Enquanto em Alberto Caeiro a poética ela é livre, e ele até combate a forma, aquela coisa de rimar, de métrica, não é com ele, e a própria poesia fala assim, para Ricardo Reis seria uma heresia se a forma não fosse observada. Então, os poemas de Ricardo Reis são poemas, né, milimetricamente calculados. Né? Existe toda uma técnica em que ela é pensada para se expressar a poesia em Ricardo Reis. É um gênio. E quando a gente vem em contraste com Alberto Caeiro, não dá para os dois conviverem no mesmo lugar, porque pensam diferente sobre a forma de se expressar a poesia. Né? E aí, por isso, esse fenômeno, Fernando Pessoa é um gênio, porque ele consegue transitar para um lado e para o outro em estilos poéticos que não são nem só diferentes, mas eles não combinam, eles se repelem. Né? E isso acontece. Então, cada um com um estilo poético e falando de algo, eu não posso dizer nem diferente, porque é aproximada, a filosofia ela caminha em todos eles com um sentido muito próprio, mas cada um realmente expressando uma poesia de forma própria, particular. Né? Alberto Caeiro, o primeiro que a gente coloca ali, ele é chamado por Fernando Pessoa de mestre. Mestre Caeiro. E interessante também, não só por Fernando Pessoa, mas pelos outros. Então, quando Álvaro de Campos, outro heterônimo, assina ou escreve seus poemas, ele se refere ao heterônimo Alberto Caeiro. Existe um diálogo entre os heterônimos, um fala sobre o outro na sua poesia. Né? Existe uma estética que dialoga entre os dois. Existem até poemas do próprio Fernando Pessoa, onde ele traz diálogos entre os heterônimos, entre os três principais heterônimos, e são belíssimos. E os demais heterônimos chamam Alberto Caeiro de mestre Caeiro. Mestre Caeiro, ele não traz só um modo de pensar diferente. O Álvaro de Campos fala que Caeiro ele é um universo à parte. Ele não tem só um modo de pensar, ele é o próprio pensamento. Ele é o próprio universo diferente daquele que nós estamos habituados. Caeiro não só Caeiro, mas os heterônimos, eles são descritos por Fernando Pessoa em sua condição biológica, em sua forma. Um é alto, outro é pequeno, um se formou engenheiro, outro mora no Brasil. Fernando Pessoa fala assim sobre Ricardo Reis. Ricardo Reis hoje mora no Brasil. Alberto Caeiro não estudou. Então, Fernando Pessoa descreve cada um deles em sua biologia, em sua localização geográfica, quando nasceram e quando morreram. E, muito interessante, outro dado também, em datas muito próximas, contemporâneas ao próprio Fernando Pessoa. Então, quando a gente localiza isso assim, espíritos, a gente pode falar, espírito nasceu no século tal, o outro no século tal. Fernando Pessoa está falando de todos eles contemporâneos a ele. Então, ele coloca data de nascimento e data de falecimento
muito contemporânea à época que Fernando Pessoa viveu. Então, histórias da cabeça do Fernando Pessoa, ou que fenômeno é esse, né? São questões, né, que se lançam. Quem são esses que falam através de Fernando Pessoa e que são contemporâneos ao próprio Fernando Pessoa, com datas, né, Ricardo Reis está vivendo no Brasil nesse momento, né? Então tem esse desenho entre eles, né? Então, o Alberto Caeiro, que é esse homem simples, esse homem que não é letrado, esse homem que não gosta da métrica, que não gosta de uma técnica, ele traz toda uma filosofia relacionada ao... eu não posso nem falar enfrentamento ou combate, porque isso não é de Alberto Caeiro, ele não traz enfrentamento nenhum, mas ele justamente sai desse nosso ambiente, desse nosso meio de pensar. Ele fala que pensar é estar doente dos olhos, é não ver. Se eu começo a pensar, eu não estou vendo nada. Essa coisa dos girassóis, né? Então, eu estou andando, eu estou vendo o girassol, e aí eu já me remeto ao girassol que tem na minha casa, eu já me remeto à minha infância, e eu já não estou vendo o girassol. Essa é a fala. Sheila, essa é a fala. Então, não é um enfrentamento, Alberto Caeiro. Ele está falando de outro universo. Eu tinha trazido alguns poemas só pelo tempo, depois a gente lê, se for o caso. Mas tem um que é belíssimo, em que ele fala um dia, e aí eu estou falando da minha interpretação, porque eu não sei de cor, né? Um homem das cidades veio e me falava sobre a frieza dos homens e por que os homens eles não se dedicam a isso ou aquilo. E o homem falava, e de repente o homem me olha, Alberto Caeiro. O homem me olha e me vê lágrimas cair dos olhos. E o homem se sensibiliza por eu estar ali também emocionado. Mas eu mal estava pensando no que o homem estava falando, diz o Alberto Caeiro. Que me importa se as pessoas se importam umas com as outras? Seja para querer o bem, seja para querer o mal. Cuidem das suas vidas, que façam como as flores, façam como as árvores, né? Não se preocupem, vivem. Façam o que tem que fazer. Grosso modo a minha fala aqui, né? Mas para dizer, quando Alberto Caeiro vem e fala assim, que me importa, a gente já fala, nossa, que me importa o que os outros pensam pelos outros, egoísta. Aí a gente já está fazendo aquilo que Alberto Caeiro fala, não é para fazer isso, né? Não é nada disso que eu estou dizendo. Então, é o tipo de poeta que a gente não pode ler apressadamente, senão a gente perde o que ele está dizendo para a gente. É aquela coisa que a gente passa desapercebido, mas se você reparar, é a fala do José Saramago, o autor português. Se podes ver, repara. Alberto Caeiro é assim, se você puder ver, repara mais um pouquinho no que ele está falando. E é justamente dessa postura nossa que, não que ele está julgando, mas que ele está em outro campo. É meu mestre Caeiro. Não é à toa essa reverência que o próprio Fernando Pessoa faz a Alberto Caeiro e os outros também, né? Ao lado de Alberto Caeiro vem o Álvaro de Campos, outra personalidade. Álvaro de Campos já está no enfrentamento diário, ele já está no embate. Ele está meio que apontando, por isso que eu falo que não são tão distintas a filosofia de um para o outro, porque ele está meio que apontando a mesma falha nossa de ficar ali, mas ele está no enfrentamento. Álvaro de Campos já tem um outro estilo poético, ele não é nem tão ligado também como o Ricardo Reis à forma, mas ele também não tem nada a ver com Alberto Caeiro. Álvaro de Campos ele traz aqueles poemas que são quase um opúsculo, pequenos livros. Os poemas de Álvaro de Campos são 10 estrofes, são 20 páginas, são 30 páginas, são 50 páginas, um poema. Cada um deles são poemas que são convites, né, à emoção, a navegar pelo campo das emoções a partir do que ele está vendo no mundo. Ode ao Carnaval, Ode Triunfal, né, onde são poemas cantos, né, e que nos convida a navegar, e tem um frenesi, tem a emoção subindo, tem um conjunto de onomatopeias, de expressões, onde ele chama a gente para aquele torpor que é o mundo, né?
O embate de Álvaro de Campos é o mundo. Estou vendo o mundo e estou vendo que está uma loucura toda acontecendo. E olha o que está acontecendo. Enfim, só por causa do tempo eu avanço. O Ricardo Reis. Ricardo Reis é, como eu já estava descrevendo, um poeta onde ele é muito ligado à forma e onde ele também, assim como os outros, ele passa a mensagem do carpe diem, né, do vive. Sai do pensamento, né? Sai dos embates, sai desses enfrentamentos, né? Respira um pouco, né? Contempla. Todos eles falam um pouco isso, cada um a seu modo. Cada um a seu modo fala a mesma coisa, ou fala de um mesmo lugar, ou sobre um mesmo lugar. Né? De um mesmo lugar não, porque Alberto Caeiro é o mestre. Mas cada um fala sobre o mesmo lugar. Né? Todos eles têm essa semelhança, esse lugar próprio. Né? E o Bernardo Soares, ele se aproxima muito da personalidade do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele tem esses momentos de desassossego, como o próprio nome do livro, o livro do desassossego, onde ele está aqui na carne, né? Ele está aqui no enfrentamento, enquanto os outros são informações sobre um enfrentamento, o Fernando Pessoa está no mundo, né? Então, esse desassossego, acho que é a palavra perfeita. É uma palavra que diz mais do que sofrimento, diz mais do que dores. É um desassossego. Fernando Pessoa vive esse desassossego no seu cotidiano. Ora ele está no mundo, ora ele se reclusa um pouco mais, introspectivo, pouco sociável, cansa. Essa coisa. Bernardo Soares fala isso também no livro. Então, ele não fala do enfrentamento, ele está vivendo esse enfrentamento, assim como Fernando Pessoa. Ele está se cansando com isso, né? Com esse peso do mundo. Né? Por isso, ora sou eu, ora não sou eu. Eu não sei se é o próximo que fala de Bernardo Soares. Pode passar só. Não, esse não vai passar muito. Tá bom, pode deixar nesse. Tem como eu falei, já estou anunciando, tem um slide do Bernardo Soares, onde Fernando Pessoa descreve por que é um semi-heterônimo, mas nessa lógica somos um só. O slide anterior seria a continuidade. Fernando Pessoa tem um catálogo, né? Tem que não se cataloga, né? De tanto é grandiosa a obra de Fernando Pessoa. Mas um dado interessante é que ele, numa outra carta, ele fala, não é para publicar esses que não são meus. Em vida, Fernando Pessoa não publicou os poemas dos heterônimos. Ele publicou poemas próprios. Isso também é muito interessante. Né? Essa coisa, né, que a gente pode analisar. Olha, ele distingue o que é meu e o que não é meu. É lógico, ele está falando de heterônimo. Ele não está falando de pseudônimo. Então, ele já está caminhando no lugar onde ele fala, isso não é próprio. Então, ele não publica como sendo... Ele não publica simplesmente. Ele fala, da minha biografia, só uma coisa vocês podem registrar, a data de nascimento e a data do óbito. O resto não se controla. Então, ele não publica. E, olha, não dá para ler daí, mas é só para vocês visualmente mesmo poderem observar, né, de laranjado ali, obras publicadas em vida. As demais vieram depois. As obras de Alberto Caeiros, de Ricardo Reis, de Álvaro de Campos, o livro do Desassossego, vieram depois. Né? Isso também é muito interessante para a gente poder perceber, olha o que estava acontecendo com ele. Se dizia médium, mas ele não falou assim, psicografado por Fernando Pessoa. Ele saiu de um meio religioso e ele deixou livre. Isso também é muito grandioso. Isso é só para ilustrar. Aí aqui ele fala, se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples, tem só 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Aí também acho que tem uma coisa muito interessante nessa fala dele, né? E que talvez seja o meu ponto de vista, de novo, colocando isso. Quando Fernando Pessoa diz, sou médium, mas ele não fala psicografado por Fernando Pessoa, ele fala, me deixa. Né? Todos os outros dias são meus. Né? E é muito interessante também essa fala que eu estou tentando conduzir, obviamente, né, de um ponto de vista meu, porque a própria poesia dos heterônimos fala disso, fala desse embate que eu não quero travar. Eu não quero ser apropriado por um meio religioso.
Eu não quero ser apropriado por uma instituição. Eu não quero que me digam quem eu sou. Todos os dias são meus. Então, isso também tem algo a nos dizer, né? Não que ele tenha... Eu já vi algumas falas, né? Fernando Pessoa não sabia que ele era médium. Nós, médios, sabemos o que acontece. É muito sofrimento. Às vezes, a pessoa que não tem esse esclarecimento... Fernando Pessoa está falando de outra coisa. Deixa comigo aquilo que é meu, né? Então, isso eu acho muito legal também. Aí, nessa carta, a um amigo, Adolfo Casais Monteiro, Fernando Pessoa conta como que o fenômeno heterônimos aconteceu com ele, né? Como que foi isso? E ele fala que o Alberto Caeiro, o mestre, ele se aproxima dele numa tarde onde ele estava meio febril, ele se aproxima de uma cômoda e ele começa a escrever. E ele escreve o poema Guardador de Rebanhos, né? Um dos poemas mais conhecidos de Alberto Caeiro. Poema também grandinho, de 40 e poucas, eu coloquei ali, 49 versos, né? Escrevi, não, tantos poemas a fios, não são versos, não, são estrofes, né? São, eu acho que até mais que estrofe. Mas é um poema longo, é um poema grande, né, em extensão, em que ele consegue escrever ali numa tarde, naquele frenesi, quando ele está escrevendo essa escrita mecânica que ele fala que tem. De repente, quando ele se dá conta, eis o guardador de rebanho. Nasce nele o mestre Caeiro. Ele observa chegar e surgir nele o Alberto Caeiro. E foi um fenômeno atrás do outro, porque logo depois que ele escreve o Guardador de Rebanho, ele escreve também um outro poema, Chuva Oblíqua, acho que é esse. E aí, lá no finalzinho, ele fala, né? Foi o regresso de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, a Fernando Pessoa, ele só. Ou melhor, esse poema, Chuva Oblíqua, né? Foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caeiro. Olha que lindo. Então, tem um fenômeno onde vem, tarará, escreve lá um livro, numa tarde, né? Esse livro, que até hoje, século depois, praticamente, a gente se depara com aquela beleza de poema, aquela coisa linda. Ele escreve numa tarde, e depois que ele para e vê o que ele escreve, ele fala, não, eu tenho que escrever uma coisa sobre o que eu escrevi, né? E ele mesmo escreve depois que quem escreveu foi Alberto Caeiro. Então, ele fala, quando ele escreve, em reação ao que foi escrito, ele fala, é o Fernando Pessoa em reação à sua inexistência como Alberto Caeiro. Aquele lá não fui eu, aquele lá foi Alberto Caeiro, né? E aí ele fala, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, ele mesmo. E eu acho isso também belíssimo, né? Porque o que é o médium com a sua manifestação? O que eu posso dizer? Qual o limite do anímico para o mediúnico, né? O que de contribuição, ainda que numa escrita automática, o médium também não oferece, né? E aí ele fala, foi uma escrita automática, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Em reação a Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, ainda quando é Alberto Caeiro, é Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Tem médium ali também, né? Qualquer fenômeno mediúnico tem do médium no fenômeno mediúnico também, né? Então, essa consideração. O Álvaro de Campos nasce também da mesma forma. O primeiro poema que ele escreve de Álvaro de Campos é Ode Triunfal. E ele fala ode porque é um canto, é as emoções todas ali, e triunfal porque é o Álvaro de Campos, aquele gênio também, né? Também vale muito ler Álvaro de Campos. Com essa leitura, né, de poema, que é uma leitura que você precisa se doar também. Poema não é um exercício, eu vou treinar. Poema não é aquela coisa, deixa eu ler isso aqui rápido. Não funciona, né? Não funciona. Se eu quiser, eu quero falar que eu li o Guardador de Rebanhos, né? Que são lá 49 e tantos poemas. Eu quero falar que eu li, então vou sentar agora de tarde que eu vou ler. Não consegue, porque é um outro tipo de leitura, né? É a leitura do estar disponível. É a leitura de eu me colocar também para receber. Então, é uma leitura diferenciada. Me ajuda. E aí também só uma fala no final da carta, eu tentei cortar, mas é tão difícil cortar, porque tudo é tão lindo, tudo é tão importante, né?
E aí ele coloca, como que eu escrevo em nome desses 3? Caeiro, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê. Né? Os 3 principais heterônimos que acompanham Fernando Pessoa. Acho que agora sim é o de Bernardo Soares. E esse tal desse semi-heterônimo, que é muito especial também, esse lugar que talvez nós espíritas possamos considerar com mais frequência, né? O que é isso, um semi-heterônimo, né? Não sendo a personalidade minha, não sendo Fernando Pessoa, porque não é Fernando Pessoa, não é diferente da minha, mas é uma simples mutilação dessa personalidade Fernando Pessoa. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. Mas ele fala, a frase começa, sou eu. Só não tem o raciocínio meu, só não tem a afetividade minha, mas sou eu. A prosa, salvo o que o raciocínio dá de tênue à minha, é igual a esta. E o português perfeitamente igual. Ele poderia fazer essa relação com os outros heterônimos e dizer, tem coisa minha ali, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, como ele fala, Fernando Pessoa / Alberto Caeiro. Mas com Bernardo Soares ele fala, sou eu. Também tem fenômenos, também tem manifestação, mas ele fala, sou eu. Isso também é muito interessante para a gente considerar. Eu estava relendo o Problema do Ser, Destino da Dor, do Leon Denis. Né? Eu acho muito interessante porque ali ele coloca, na primeira parte do ser, ele coloca sobre as manifestações mediúnicas e ele fala sobre diferenças entre incorporações e manifestações de personalidades, duplas personalidades, múltiplas personalidades. E ele fala, Leon Denis, né? Então já no nosso contexto, muito parecidas, porém diferentes. Né? Porque uma tem um externo, o espírito, e outra, o que é? O que é quando tem uma manifestação de uma personalidade minha, própria, que compõe esse meu corpo espiritual? Lá em Leon Denis tem essa fala. Né? E são falas que eu vejo podem estar perdidas entre nós, né? Podem estar ocultas, e que talvez a gente não tenha a gente não tenha enfrentado essas falas no decorrer da nossa história de movimento espírita, né? Como que é isso, manifestação? E ele coloca lá casos, né, como na codificação, isso é muito presente, a descrição de fenômenos, né? A descrição de fenômenos, isso é muito presente na codificação. Depois disso, a gente classifica os fenômenos, mas na codificação, o movimento era muito de descrever o que estava acontecendo. E aí Leon Denis está descrevendo casos de personalidade múltipla, 5 personalidades se manifestando em uma pessoa. E uma mais calma, uma mais centrada, diferente daquela que está ali. Eu estou chamando atenção para essas, uma mais centrada do que, como pode? Alberto Caeiro, o mestre Caeiro. E aí eu tenho colocado, observem que em Fernando Pessoa, os heterônimos são poetas, assim como ele. Dos 120 e tantos, os registros que ele traz, pode ter tido outro. Os registros que ele traz são registros de poetas que falam através dele, assim como ele é um poeta também. Né? Enfim. E dentro de vários poemas que a gente poderia trazer, eu trouxe alguns pequenos, mas do próprio Fernando Pessoa, né? Onde ele fala do que ele acha disso tudo, de alguma forma, né? E onde ele clama a liberdade. Né? E naquela fala anterior sobre a biografia dele, né? Todos os dias são meus, né? Aqui ele coloca, não o prazer, não a glória, não o poder, a liberdade, unicamente a liberdade. Sua bandeira, né? E outro. Aí já é do livro do Desassossego, essa outra passagem. Passar dos fantasmas da fé para os espectros da razão é somente ser mudado de cela. Eu acho que isso diz respeito a nós, né? Sair dos fantasmas da fé e pular
para os espectros da razão, tudo uma coisa só para Fernando Pessoa, né? A arte, se nos liberta dos manipansos, feitiços, se nos liberta dos manipansos assentes e obsoletos, também nos liberta das ideias generosas e das preocupações sociais, que também são feitiços, manipansos também, né? A arte. Então, não a fé, não a razão, a liberdade, a arte, né? Isso liberta mais do que eu procurar essas classificações. Então, é desse lugar também que ele fala, né? Então, quando a gente olha para Fernando Pessoa, olhemos, partir, ou tentamos, né? Porque é difícil a gente também ser Fernando Pessoa, mas a gente olha para ele, nesse convite que ele faz, de onde ele está olhando também, né? De qual lugar Fernando Pessoa está falando. De qual lugar eu estou falando quando eu falo de Fernando Pessoa? Cada um vem de um lugar, de uma janela, né? Então, da minha janela, eu observo Fernando Pessoa. A janela de Fernando Pessoa dizia algo. A minha janela capta algo dessa fala de Fernando Pessoa, né? E ele está dizendo de algo e que a gente pode fazer uma análise que tem total harmonia com as opções que ele tomou em termos de escolhas, né? De liberdade, criar nomes. Kardec não fala, para situações novas eu dou nomes novos, né? Espiritismo. De onde que eu criei a palavra espiritismo? Não pode ser espiritualista, porque para a situação nova eu dou uma palavra nova. Heterônimo. Fernando Pessoa prefere. Porque talvez outras estejam carregadas de um sentido que eu justamente quero enfrentar, ou que eu não quero ter que lidar com aquilo, né? Então, eu não falei espírito. Então, eu não falei sou médium. Então, eu não falei psicografia. Eu escolhi um outro lugar para poder falar, talvez de um mesmo fenômeno que a gente conheça, mas onde ele quis pontuar de uma forma totalmente diferente daquela que a gente está habituado. E também é mais um convite, onde a gente se sente super cutucado, porque a nossa religião é uma religião onde a abertura ela é inerente. E Fernando Pessoa escolhe não. Então, é um convite, eu acho, o próprio modo dele é um convite para a gente também refletir. Só o que eu tinha falado sobre, acho que é o último, sobre o Leon Denis, né? Vale ler o capítulo todo, esse capítulo Personalidade Integral. Mas eu trouxe uns trechos, só nesse slide aí. Ele estava falando da nova psicologia, lá em 1910, por aí, né? Na época do livro. A nova psicologia experimental considera a personalidade como um agregado, um composto, uma colônia. Ele estava falando o que o mundo da vida, né, estava dizendo sobre o que é a personalidade. Né? Com efeito, do mesmo modo que as incorporações de espíritos, a intervenção de personalidades secundárias é precedida de um sono curto, dentro de um fenômeno que ele observa. Né? Hoje a gente pode ver assim, mas não é assim mais. Ele descreve, né? Ele não está doutrinando, ele está escrevendo o que ele está observando. Estas surgem, as mais das vezes, no acesso de sonambulismo ou mesmo após uma comoção. Você passa mais um, por favor, que eu não sei se tem mais ou se é o último, né? É o último. Né? E aí Fernando Pessoa fala, a não ser eu, toda gente e toda parte. Eu sei de mim, né? É isso que ele... Eu não vou teorizar, eu não vou doutrinar, eu não vou falar se foi assim ou se foi assado. A não ser eu, toda gente e em toda parte. Né? E o Leon Denis, ele... de alguma forma, ele nos traz algo que a gente pode contrastar também. Eu trouxe um trecho ali pobre, porque todo o capítulo ele é belíssimo. Ele fala o que acontece nas manifestações de várias personalidades são estados de consciência diferenciados, ainda que seja uma personalidade só, né? Dentro do que ele está observando os fenômenos ocorrerem ali. Né? Não estou dizendo que Fernando Pessoa tinha personalidades variadas. Não é essa a minha fala, sabe? Minha fala é livre, são falas, são soltas. Né? Não é tentando induzir nada. É só para dizer que tem muitas coisas, né, do que a nossa vã filosofia também é capaz de apreender. E que talvez nem seja esse intuito, apreender, né, classificar. Então, é isso que aconteceu com ele. Ok. Acho que é muito maior do que isso. Né? Muitas coisas
que são deixadas em aberto nos possibilita mais coisas. Quando a gente fecha, a gente encerra, né? Quando a gente dá respostas, as perguntas acabam. Então, o convite é, tipo, o Fernando Pessoa falou, liberdade, só sei de mim, sabe? Eu acho que ele deixa aberto, e por isso que até hoje ele é objeto de estudo. E por isso que ele é um gênio, né? Assim como nós também somos um fenômeno, né, à parte, cada um, né? Fernando Pessoa, ele tem algo para nós, né? Essa é a minha fala, que eu deixo aberto justamente para vocês trazerem também ponto de vista de vocês, perguntas que não vão ter respostas, mas que possam ser compartilhadas aí, né? Acho que eu fiz bem de colocar isso, que tipo, eu não vou responder nada, é para a gente poder trocar. Tá? Obrigada, gente, pela paciência comigo.